Bom dia, irmãos. Aqui, professor Roberto Renato Velzo, cadeira de Teologia Sistemática 3, e eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz de Jesus. É muito bom estarmos aqui mais uma vez para uma próxima aula, esta videoaula número 5, e hoje vamos avançar com o tema Eclesiologia. Concluímos a soteriologia e hoje entramos na eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Mas antes de avançar, nós vamos pedir a bênção de Deus. Vamos orar juntos. Pai de amor, nós nos alegramos em sermos os teus filhos amados, o teu povo, e sentimos-nos de fato acolhidos e amados por ti. E agora pedimos, Pai, em nome de Jesus, derrama a tua bênção sobre nós. Ensina, ministra-nos, revela-nos os teus planos, propósitos a respeito da tua igreja, da qual fazemos parte. Guia-nos com o teu Espírito, o Espírito de entendimento, de sabedoria e de poder para viver todas as tuas verdades. Pedimos estas bênçãos, ó Deus, em nome de Jesus. Oro também, irmãos, para que Deus abençoe não só a sua vida, mas também a sua família, o seu ministério e por onde você andar. Ok? Então, nosso tema hoje é Eclesiologia, doutrina da igreja. Então, nós vamos avançar. O que é... não vamos começar por aqui não, irmãos. Nós vamos começar falando sobre a importância da igreja. Toda a nossa vida cristã, irmãos, ela é vivida no contexto da igreja. Começa com uma resposta pessoal a Deus, pela fé em Cristo Jesus, mas você é inserido, colocado dentro de uma família, a igreja. E ali é que você cresce espiritualmente. Deus trabalha no seu interior, muda os seus comportamentos, muda os seus pensamentos, maneira de ver o mundo, através do entendimento que vai recebendo pelas Escrituras. O amor dos irmãos, o conforto, o apoio, a correção, todas estas coisas fazem parte da vida da igreja, da qual nós fazemos parte. Então a igreja, ela é muito importante. Não é muito importante apenas, ela é essencial. Cristão sem igreja, não há essa definição, porque por natureza, igreja significa envolvimento de crente. Nós vamos ver isso logo à frente. Então isso nos leva à pergunta, o que é igreja? Pessoas veem um templo como uma igreja, outras pessoas identificam a igreja só na pessoa de um apóstolo, de um fundador. Mas o que é realmente a igreja? É uma tradição? É um tipo de liturgia? É um culto? Vamos olhar um pouco para a sua história e depois vamos olhar para princípios bíblicos. A palavra eclésia é uma palavra grega que significa comunidade, igreja. Inicialmente era a comunidade dos chamados para fora. Mas fora de onde? Na época ou na altura em que os gregos usavam essa palavra, eles usavam esta palavra para referir-se à comunidade das pessoas que eram chamadas, os cidadãos da urbe, da cidade, eram chamados para fora para discutir assuntos relativos à própria cidade, à vida da cidade. Então essa reunião era uma reunião política que decidia sobre a cidade. E isso era geralmente feito fora, ou no portão da cidade, daí a ideia de chamados para fora, para se reunir e decidirem assuntos da sua cidade. Mas no Novo Testamento, essa palavra foi emprestada, da cultura e da época local, mas teve uma aplicação ou um sentido mais espiritual. Então a natureza não é uma reunião política, mas é um povo chamado para fora, um povo de Deus, que Deus chama para fora. Então a igreja, irmãos, vamos aqui fazer uma pequena definição. Há outras definições, mas essa é uma que nos ajuda e vai nos guiar nesse estudo da videoaula 5. A igreja é uma comunidade de pessoas salvas por Jesus Cristo que se reúnem para adorar e servir a Deus no mundo, no poder do Espírito Santo. Vamos de novo. A igreja é uma comunidade de pessoas salvas pela fé em Cristo Jesus que se reúnem para adorar e servir a Deus no mundo, no poder do Espírito Santo. Vamos dividir essa definição em pequenas partes, Então, a primeira coisa é uma comunidade de pessoas salvas pela fé em Cristo. A igreja, ela tem uma natureza diferente
de qualquer outro órgão ou organismo social. Ela é uma comunidade que só quem nasceu de novo pelo poder do Espírito, quem creu em Cristo e tem realmente uma vida com um Deus é que faz parte dela. Então, ela tem essa natureza espiritual e foi criada por Deus para si, como um povo que ele cria para si, exclusivamente para si. Então, Deus nos chama para si, nos chama para fora do mundo para vivermos como o seu povo, a sua comunidade. Esta igreja, esta comunidade, essa reunião de pessoas, ela vive para quê? Ela se encontra, se reúne para adorar e servir a Deus no mundo. Então, há duas palavras aqui. A primeira é adorar. Nós vamos aprofundar esse conceito de missão da igreja, o propósito da igreja, mais à frente. Aqui eu vou só tocar brevemente. A igreja é, em primeiro lugar, irmãos, uma comunidade, um povo adorador. Deus faz de nós filhos amados, sim, mas estes filhos se relacionam com o Pai numa atitude de adoração. Deus é digno de ser adorado e nós somos os seus filhos amados e devemos a adoração a Ele, exclusivamente a Ele. Então nós vivemos para este relacionamento de adoração a Deus. E quem adora a Deus, ele serve espiritualmente ao seu Deus, o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Então nós servimos a Deus como o seu povo. E isso inclui o cuidado uns com os outros, todas aquelas coisas que a Bíblia, os mandamentos de mutualidade, aqueles versículos que dizem amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros. Tudo isso é feito na comunidade da fé, na igreja. Então a igreja ela serve a Deus vivendo também entre si, cuidando uns dos outros, e ela também tem um olhar para fora, ela vive no mundo. Deus nos tirou do mundo, não devemos viver como o mundo, ou como mundanos, que pensam e se comportam como pessoas que estão no mundo. Mas Deus nos envia como seu povo de volta ao mundo, como um povo santo que vive no mundo. Irmãos, Ele não nos tirou daqui e nos levou para o céu logo que cremos, porque Ele ama e quer salvar este mundo. Então nós vivemos para adorar e servir a Deus como povo entre nós, mas estamos, irmãos, em missão no mundo. E agora vem uma outra parte muito importante. A igreja do Senhor Jesus, ela foi criada quando Deus Pai e Filho enviaram o Espírito Santo, no Pentecoste, Atos 2. Ali o Espírito então inaugurou essa nova era do Espírito e da igreja. Então, criou-se ali uma comunidade que estava unida a Cristo pelo poder do Espírito. Pessoas que receberam, então, poder espiritual, dons, e o Evangelho começou a ser pregado, e a igreja começou a viver com o poder de amar uns aos outros, de cuidar uns dos outros, mas também de ver Deus fazer grandes coisas, curas, milagres, todas essas coisas. Então, a igreja, irmãos, é a comunidade do Senhor Jesus, é o corpo de Cristo, mas é uma comunidade do Espírito. Sem Espírito, irmãos, não haveria igreja. Sem Espírito, nós não poderíamos viver como igreja. Sem Espírito, nós não poderíamos avançar com o Evangelho de Cristo aqui no mundo. Então, irmãos, tudo isso nos mostra que a igreja é a comunidade do Espírito Santo. E o Espírito Santo é essencial para a sua manifestação e subsistência. Neste aspecto, irmãos, a igreja é um organismo. Um organismo é como o nosso corpo. Nosso corpo tem células vivas que dependem de oxigênio que o sangue leva a cada célula do corpo. E se tirar de nós o oxigênio, nós fisicamente morremos. A igreja é a mesma coisa. Ela é um organismo que recebe vida do seu Criador, que é Deus, através do seu Espírito, baseado na obra de Cristo Jesus, e nos une então a Cristo como uma família só, um povo só. Mas nós somos um organismo. Esta é a primeira identidade nossa como povo de Deus, como família da fé. Nós somos um organismo vivo, porque tem a vida do próprio Deus em si. Então guarde bem, a igreja é sim um organismo, mas ela não é só um organismo, irmãos. A igreja é também uma organização.
Então, todo organismo, ele se organiza de alguma maneira para funcionar, seja na natureza, seja o nosso corpo humano, ou nós como igreja. Um organismo precisa se organizar dentro das estruturas sociais. Então, a igreja não é apenas uma entidade, uma família divina que Deus criou para si, mas é também uma instituição social. Reúne pessoas que criam, então, um grupo, que se organizam, que se reúnem num sítio, que tem um estatuto ou fazem registro nos assuntos religiosos. Nós organizamos a liderança, então tem cargos, funções, temos a influência da nossa própria cultura. A igreja aqui se expressa a sua fé, a sua adoração de maneira diferente do que no Brasil ou em outros sítios. Então, a igreja é uma organização também social que se manifesta no seu próprio contexto. Então, irmãos, nesse sentido, a igreja é um organismo, mas também é uma organização. Um organismo que se organiza para que possa, então, funcionar. Então, irmãos, o próximo aspecto que devemos lembrar é que a igreja, irmãos, ela é universal. Não estamos a falar da igreja universal do reino de Deus, aquela do Bispo Macedo. Estamos a falar da igreja de Cristo no mundo inteiro. Esta igreja, a igreja universal, ela é formada por todos os crentes, de todos os sítios, países e etnias do mundo. Tanto os de hoje como aqueles que já perderam a vida, inclusive os nossos pais, Abraão, nosso pai da fé, todos estes irmãos que já estão na presença de Deus, cujo espírito está na presença de Deus, e que o autor de Hebreus chama de espíritos aperfeiçoados que estão na Assembleia Celestial ou junto com os anjos na presença de Deus. Isso é Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23. Você pode conferir na sua brochura. Então, irmãos, essa igreja, ela inclui o aspecto universal da igreja, inclui os crentes vivos e os crentes que estão na presença de Deus como uma grande família só. Jesus disse o quê? Eu edificarei a minha igreja. Ele não disse, olha, eu vou edificar várias igrejas, denominações. Ele tinha em mente uma igreja, a igreja universal, ou seja, que alcança todos os lugares, os sítios do mundo. Então, onde há um crente lá na Ásia, lá no interior, lá dentro da China, ali está uma parte da igreja universal de Cristo, ok? Mas a igreja não é apenas essa igreja universal, ela é uma igreja local. Deus, a igreja de Deus, ela se manifesta localmente. Cada pequena igreja é uma igreja local. E claro, uma igreja é um grupo de crentes, nascidos de novo, que se reúnem no determinado sítio para adorar e servir a Deus. Que tem uma liderança, que prega a palavra, que se reúne para celebrar a ceia e que batiza os seus crentes, seguindo as instruções e ordenanças do Senhor Jesus. Então, a igreja, irmãos, ela tem uma expressão local. Na Bíblia, nós vemos, no Novo Testamento, mais concretamente, o apóstolo Paulo a dizer aos irmãos lá de Tessalônica, a escrever a carta. Então, geralmente nas cartas, na introdução, ele se dirigia à igreja daquela cidade, como a igreja local. Então, Paulo e Silvano, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, graça e paz. A igreja de Deus em Corinto, a igreja de Deus em Filipos, a igreja de Deus ou aos amados de Deus em Roma. Então, cada igreja em cada cidade, ela era vista como uma unidade da igreja universal, mas uma unidade local que tem ali a presença de Deus, que tem a autoridade de Cristo, que tem tudo o que ela precisa para ser uma igreja de verdade. Então, a igreja local não é apenas uma parte pequena ou menor ou incompleta do corpo de Cristo, não.
Cada igreja, por menor que seja, irmão, se é a igreja de Cristo, ela é uma igreja local e ali está a vida plena do Senhor Jesus através do seu Espírito. Ok? Então vamos avançar. Uma maneira talvez de nos ajudar a entender um pouco isso é as estruturas de governo que nós temos aqui em Moçambique. Você vai num distrito, você vai numa vila, tem o posto administrativo, aí tem o posto central administrativo do distrito, sede distrital, né? Aí você vai, tem a sede provincial, temos aqui o secretário de Estado, o governador e temos em Maputo o presidente. Mas todos estes diferentes sítios onde há estruturas de governo ou representantes do governo fazem parte do governo, são membros do governo, embora em diferentes sítios, mas é governo e ali está a autoridade do governo. Então, a ideia de igreja universal, que expressa a sua vida em igrejas ou comunidades locais, é mais ou menos semelhante. Então, nós somos igrejas locais, mas estamos todos unidos, ligados à Igreja de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, aqui só relembrar a nossa definição de igreja. A igreja é uma comunidade de pessoas salvas pela fé em Cristo que vive para adorar e servir a Deus no mundo, no poder do Espírito Santo. Mas quem são os membros da igreja? Aquelas pessoas que se reúnem todo domingo, toda quarta, toda quinta, seja lá o dia que for, que estão ali para orar, que estão ali para adorar a Deus ou ensinar a palavra, pregar a palavra, todos que estão ali são membros da igreja. Boa pergunta. Será? Vamos ver. São todos aqueles que creem verdadeiramente em Cristo, por isso estão unidos a Ele espiritualmente e uns aos outros. Há pessoas, irmãos, que acham que são membros da igreja porque os seus pais são crentes e são membros da igreja. Então eu sou filho, então eu também pertenço a esta igreja. Eu oro aqui, eu também sou crente. Mas este não é o fato, esta não é a realidade. A realidade é, irmãos, que para ser um membro do corpo de Cristo, a igreja de Cristo, você precisa nascer de novo. Aqui em África nós temos esse ditado, né? Chamamos todos os demais nossos irmãos lá de Angola, nossos irmãos da África do Sul, ou nossos irmãos lá de outra zona, da Munhava, ou nossos irmãos da Manga. Eu entendo isso, irmãos, e é uma identificação, porque somos todos filhos do mesmo Pai no sentido de criaturas de Deus. Deus criou a todos, então nesse sentido ele é Pai, nós somos irmãos. Inclusive brasileiros nesse caso são irmãos também dos moçambicanos, de fato, nesse conceito. Mas quando pensamos no corpo de Cristo, irmãos, a igreja de Deus, o conceito é diferente. Para fazer parte do corpo de Cristo, irmãos, a pessoa precisa nascer de novo. João 1, 12 e 13, Jesus diz que João está escrevendo esse evangelho falando a respeito de Jesus, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, ou de se tornarem filhos de Deus, a saber, ou especificamente, concretamente, aos que creem no seu nome. Então, só quem crê, quem nasceu de novo, é que faz parte da Igreja de Cristo. Não são todas as pessoas que estão reunidas naquele templo ou num culto de adoração. Então, como está aqui no nosso slide, irmãos, todos os crentes de qualquer raça, etnia, povo ou posição social fazem parte da Igreja de Cristo. Isso aqui é muito, muito importante, irmãos. Perceber a formação da igreja e qual é a identidade da igreja, como Deus une pessoas e elas são identificadas não pela sua classe social, não pela sua etnia, não por quem ele é, se tem um cargo grande ou não, é simplesmente como irmão porque creu em Cristo. Gálatas 3, 26 e 27, achei que eu estava aqui marcado, estou a procurar. Gálatas 3, 26 e 27 diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. É filho de Deus quem crê, né? Em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, o que acontece?
de Cristo vos revestistes. E não apenas isso. 28. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, Cristo nos uniu e ele não somos aqui classificados ou identificados dentro da igreja como este homem, aquela mulher, para ser aceite na igreja, para ser incluído no povo de Deus. Este é grego, este é judeu? Não. Então, irmãos, os laços de família, os laços culturais do nosso povo, da nossa etnia, são coisas muito fortes. Mas nós devemos lembrar, irmãos, a nossa primeira identidade não vem da nossa etnia, da nossa família. Espiritualmente, como povo de Deus, a nossa identidade vem de quem nós somos em Cristo. Não importa a sua posição, o sexo, não importa a etnia, os laços de Cristo, da família de Deus, estão acima, são mais fortes, porque são laços que vão durar por toda a eternidade. Amém? Então, irmãos, quem são os membros da Igreja de Cristo? Não são todos aqueles que estão dentro de um templo ou que se reúnem embaixo de uma árvore como uma comunidade local, porque ali, em todos estes sítios, irmãos, essas reuniões, há pessoas que estão ali, mas não creem, não nasceram de novo. Então, toda a igreja tem, irmãos, uma parcela, não sabemos quantos, não sabemos exatamente quem, porque nós vemos o testemunho das pessoas, o que elas falam, e com base no seu testemunho nós as batizamos, por exemplo. Mas lá dentro não conseguimos ver o coração, só Deus vê, irmãos. Então há pessoas que na verdade estão nas igrejas, mas não nasceram de novo. Então há várias denominações, então às vezes se pergunta, mas qual é a igreja verdadeira? Tem uma que é melhor, tem uma que é a pura, a verdadeira igreja de Jesus? É a Assembleia de Deus? É Batista? É Igreja Metodista? É alguma outra igreja? Não. Não é nenhuma denominação, irmãos. Não há nenhuma denominação. A verdadeira igreja de Cristo são todos aqueles que creram em Jesus Cristo. E então estão representados em todas as denominações, ou quase todas, né? Não estamos aqui a incluir as seitas. Seitas já é um outro assunto, ok? Estamos a falar de igrejas cristãs. Em todas elas há pessoas... esperamos que a maioria creiam mesmo e sejam poucos os que não creem. O fato é, irmãos, a questão dos crentes que estão nas igrejas, mas não são crentes, que chamamos de cristãos nominais, é um desafio grande para toda a igreja. Então, todo líder, todo pregador, todo pastor deve saber, quando ele está a pregar, não são todos que estão ali que realmente são crentes. Então, aproveite sempre para fazer o desafio do evangelho, apresentar realmente o evangelho. Então, irmãos, não há uma denominação, não há uma igreja apostólica, não há uma igreja X ou Y que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo reúne membros de todas as denominações, mas aqueles que se arrependeram e creram. Então, concluindo a nossa aula de hoje, irmãos, nós vimos que a igreja é uma comunidade do povo de Deus, de pessoas que foram chamadas ou salvas por Jesus Cristo e reunidas para adorar e também para servir uns aos outros, servirem a Deus espiritualmente e também servirem o mundo, ou anunciar o evangelho, pregar, viver o poder de Deus no mundo. E isso tudo através do poder e da pessoa, da presença do Espírito Santo. Não há igreja, irmãos, verdadeira sem a ação poderosa do Espírito Santo. Então vimos também que a igreja é universal, ou seja, ela inclui pessoas, os crentes do passado, os crentes de hoje e até aqueles crentes que já estão, irmãos, na presença de Deus do mundo inteiro. Por isso ela é universal. A igreja de Cristo é também local. Ela se manifesta localmente. Ela vive como uma comunidade local de crentes que se reúnem, então, para adorar e para servir a Deus. Os membros da igreja, irmãos, são pessoas que nasceram de novo e pessoas de todas as etnias, raças, níveis sociais, o pobre, o rico, o patrão, o empregado, como diz Paulo aqui, o escravo e o liberto,
Todos que creem em Cristo agora têm a sua identidade, a sua posição espiritual em Cristo. Não é mais a nossa posição na sociedade ou até o sexo que eu tenho, se eu sou homem ou sou mulher, é que define a posição diante de Deus. Não, diante de Deus nós somos aceites por causa de Jesus e por isso devemos também aceitar, acolher uns aos outros. Nenhuma igreja ou denominação, irmãos, pode dizer que nossa igreja é a igreja verdadeira, igreja de Cristo aqui na Terra. Toda igreja tem pessoas que estão lá, mas não entenderam o Evangelho ou rejeitaram o Evangelho. Então esse é um ministério que a igreja deve ter para com aqueles que ainda não creram, que estão no meio do povo. Então, irmãos, nós veremos na próxima aula que a igreja é o templo de Deus e o significado da igreja ser o povo de Deus. Então, irmãos, assim concluímos a nossa aula de hoje e oro para que Deus nos abençoe e nos dê uma percepção do que é a igreja, da riqueza, da beleza, da importância da igreja no plano de Deus, irmãos. É a manifestação de Deus aqui na terra. E Ele escolheu fazer isso através de você, de mim, de nós, mas como o seu povo aqui na terra, para louvor da sua glória. Deus abençoe, meus irmãos.